Olá, sejam muito bem-vindos ao Geopolítica com Paulo Filho. Hoje é dia 3 de janeiro de 2023 e nós vamos falar justamente sobre os principais pontos de tensão geopolítica nesse ano que começa. O novo ano traz muitos desafios para a paz mundial. Na Europa, a guerra de alta intensidade provocada pela invasão russa da Ucrânia continua longe de um final. Na Ásia, a China reafirma seus interesses no Indo-Pacífico com crescente assertividade, enquanto a Coreia do Norte prossegue em seus programas nuclear e de mísseis e o Japão anuncia um amplo programa de modernização de suas forças armadas que prevê que o país passará a ser o terceiro do mundo em investimentos militares até 2027. No Oriente Médio, o Irã exporta armas para a Rússia em guerra e mantém seu programa nuclear, ao mesmo tempo que, em Israel, Netanyahu está de volta ao poder, liderando um governo nacionalista que tenderá ao confronto, não à acomodação, com palestinos e iranianos. O continente africano segue sendo palco de dezenas de conflitos armados. Na América Latina, apesar da ausência de conflitos formais, a atuação de grupos criminosos e narcoterroristas, especialmente na Colômbia e no México, se mantém como um fator de instabilidade. Em 2023, a guerra na Ucrânia prosseguirá, com alguns cenários possíveis. O primeiro é aquele em que a Rússia, que reforçou seus efetivos pela mobilização de centenas de milhares de soldados, retoma a iniciativa e inicia uma ofensiva para tentar controlar inteiramente as províncias de Kherson e Zaporizhia, no sul da Ucrânia, e Lugansk e Donetsk, no leste do país, todas anexadas ilegalmente ao território russo em 2022. O segundo cenário contempla a Ucrânia, fortemente apoiada financeira e materialmente pelos Estados Unidos e países europeus, prosseguir no esforço de retomar os territórios perdidos. Um terceiro cenário seria a Rússia novamente tentar conquistar a capital Kiev, atacando por norte a partir do território bielorrusso. Um quarto cenário, menos provável, mas mais perigoso, seria o transbordamento da guerra para fora do território ucraniano, para a Transnistria na Moldávia, ou para a Belarus, ou mesmo para um país membro da OTAN como a Polônia. Essa última possibilidade poderia provocar uma escalada acentuada do conflito, com repercussões inimagináveis. Nenhum dos cenários acima contempla a possibilidade de paz em curto prazo, uma vez que nem Rússia nem Ucrânia possuem poder militar ou econômico suficiente para atingir os objetivos descritos nos cenários, especialmente em curto prazo. Uma guerra termina quando um dos contendores desiste da luta, concordando com termos que lhes são desvantajosos para celebrar a paz. Esse não parece ser uma opção para os ucranianos, que, como o presidente Zelensky repetidas vezes afirmou, não aceita ceder territórios ao invasor. Como retirar as tropas para celebrar a paz também não é uma opção do presidente Putin, que não teria como justificar para o povo russo uma invasão que não redundasse em nenhum ganho para a Rússia, o impasse prosseguirá. Assim, é certo que até que se encontre uma saída para essa encruzilhada, a guerra prosseguirá na Europa e com ela todas as repercussões sociais, políticas, econômicas e comerciais, como a escassez energética, a inflação, o aumento de fluxos de refugiados, servindo como exemplos. Tal situação provavelmente levará a uma diminuição do apoio da opinião pública europeia à Ucrânia e uma consequente pressão pelo fim das hostilidades, o que colocará os líderes europeus diante de uma escolha entre duas opções, ambas ruins. A primeira seria pressionar a Ucrânia a buscar imediatamente a paz, o que levaria os europeus a admitir que a Rússia ampliasse seus territórios pela conquista em uma guerra, um fato inadmissível para as potências ocidentais. A segunda seria apoiar ainda mais a Ucrânia com armas, equipamento e dinheiro, tentando desequilibrar a balança da guerra em seu favor, o que poderia levar a Rússia a uma escalada, não se descartando o uso de artefatos nucleares táticos com repercussões ainda mais graves.
Dado o exponencial crescimento da conflitividade do ambiente, é certo que os investimentos em defesa continuarão a crescer na Europa, em ritmo que não era visto desde o fim da Guerra Fria. Os países da Comunidade Europeia já concordaram em aumentar seus gastos, de modo que em 2027 se somem cerca de 70 bilhões de dólares aos pouco mais de 200 bilhões atualmente aplicados. A Polônia se destaca nesse quesito, devendo passar a ter o mais poderoso exército europeu nos próximos anos. Por outro lado, apesar dos embargos econômicos impostos pelo Ocidente e em boa medida driblados pelo incremento das relações comerciais russas com parceiros como Índia e China, o presidente Putin tem reiterado que continuará a incrementar os investimentos de defesa do país. Na Ásia, o presidente da China, Xi Jinping, após garantir um terceiro mandato inédito, enfrenta dificuldades sociais e econômicas. O fim da política da Covid-0, após a pressão de protestos ocorridos em diferentes regiões do país, ocasionou um exponencial aumento dos casos e das mortes, que colocam em risco o sistema de saúde e a confiança do povo no gerenciamento da pandemia por parte do Partido Comunista Chinês. Isso ocorre ao tempo em que a economia desacelera, a crise no setor imobiliário persiste e o desemprego, especialmente entre os mais jovens, atinge níveis elevados. Ainda no campo interno, uma questão bastante sensível é a que envolve a minoria uigur na província de Xinjiang, onde o governo chinês é acusado de violações graves dos direitos humanos. Ao mesmo tempo, a China coleciona situações de potencial conflito com seus vizinhos. Há a questão da ilha de Taiwan, que possui um governo autônomo, mas é considerada uma província rebelde que deverá ser reincorporada à soberania chinesa. Há também disputas fronteiriças com a Índia, que volta e meia retornam à baila em razão de incidentes entre as tropas de fronteira, e a disputa com o Japão pelas ilhas Senkaku, chamada pelos chineses de Diaoyidao, além dos embates no Mar do Sul da China, com diversos países vizinhos. A acirrada competição geopolítica e comercial entre os Estados Unidos e a China se manterá em 2023. Os Estados Unidos sustentarão sua presença no Indo-Pacífico, fortalecendo parcerias e alianças naquela região, com o objetivo de garantir a sua influência. Tal atitude certamente provocará a reação chinesa, uma vez que os interesses das duas potências em vários momentos serão conflitantes. Na Península da Coreia, o ditador Kim Jong-un continua a acelerar os programas nucleares de mísseis, com um recorde de lançamentos e testes em 2022. A guerra na Ucrânia ofereceu uma oportunidade ao país, que enfrenta há anos embargos econômicos para a venda de armamentos. Há notícias de vendas de armas para a Rússia e o prolongamento da guerra deverá constituir oportunidade para a intensificação dessas vendas, ainda que de forma velada. A Coreia do Sul, por sua vez, divulgou sua estratégia para a região do Indo-Pacífico, destacando que a capacidade nuclear, assim como o programa de mísseis da Coreia do Norte, são uma forte ameaça à paz na região. A movimentação militar da China e da Coreia do Norte provocou a reação do Japão, que, após aprovar uma nova estratégia nacional de segurança, divulgou um amplo programa de modernização de suas forças armadas, com um substancial incremento de seus investimentos em defesa, que deverão duplicar até 2027, o que colocará o país em terceiro lugar no mundo no quesito investimentos militares. No Oriente Médio, o Irã prossegue no desenvolvimento de suas capacidades nucleares, que voltaram a ser desenvolvidas com o fim do acordo nuclear em 2018. O país já enriquece urânio a níveis próximos dos necessários à fabricação da bomba nuclear, mas nega a intenção de possuir tal tipo de armamento. O Irã vem sendo palco de uma série de manifestações populares, desde a morte de uma jovem da minoria curda, após ser presa pela polícia de costumes do país. O regime vem reprimindo as manifestações com violência, já tendo inclusive condenado manifestantes à morte, sendo pouco provável que os protestos venham ameaçar a estabilidade do governo. Mas a guerra na Ucrânia se mostrou uma oportunidade para os iranianos venderem material de emprego militar aos russos, especialmente sistemas de aeronave remotamente pilotadas e as loitering munitions, conhecidos como drones kamikazes. Especula-se que, em troca, os russos poderiam auxiliar os iranianos em seu programa nuclear. Em Israel, Benjamin Netanyahu reassumiu o governo,
formando uma coalizão nacionalista e escalando alguns ministros com histórico de ações antipalestinas. Ele afirmou em diversas oportunidades que Israel não admitirá que o Irã alcance o status de potência nuclear, de modo que as tensões entre os dois países deverão se levar ainda mais na gestão do novo primeiro-ministro israelense. Além disso, a rivalidade entre a Arábia Saudita e Irã permanecerá alta. Os dois países estão com as relações diplomáticas rompidas desde 2016 e apoiam lados contrários nas guerras civis do Iêmen e da Síria, além de disputarem a proeminência geopolítica na região. A África e a América Latina, que convivem há anos com conflitos que, embora causem muito sofrimento às populações locais, são crônicos e considerados de baixa intensidade, apresentam pontos locais de tensão que merecerão a atenção dos governos e dos organismos multilaterais regionais, sem, entretanto, afetar significativamente a geopolítica global. Nas relações entre os países, o chamado dilema de segurança surge como um paradoxo inerente ao próprio sistema de Estados. Afinal, uma razão fundamental para a existência do Estado é proporcionar segurança aos seus cidadãos em relação às ameaças externas e internas. Para isso, ao identificar ameaças, o Estado investe em um sistema de armas para sua defesa, mas isso faz com que ele próprio passe a representar uma ameaça aos outros Estados, que também passam a se armar. É o que popularmente se chama corrida armamentista. Como procurei demonstrar em 2023, o mundo observará a instalação desses dilemas de segurança em 3 regiões ao mesmo tempo. Na Europa, em razão da guerra da Ucrânia, na região do Indo-Pacífico, em razão da crescente tensão nas relações entre os principais atores regionais e entre a China e os Estados Unidos, e no Oriente Médio, motivada pela desconfiança mútua entre Irã, Israel e a Arábia Saudita. Esses 3 serão, portanto, os principais focos de tensão geopolítica do mundo em 2023. Se você acompanhou esse áudio até aqui, é porque esses assuntos de geopolítica te interessam. Então, considere nos apoiar. No descritivo desse áudio, você vê diversas formas como isso pode ser feito. Até a próxima, pessoal. Tchau.